Tomei conhecimento de um caso recente e altamente instrutivo de possessão diabólica, devido às confirmações de fé fornecidas ao exorcista pelo diabo durante as orações de libertação. Confirmações tiradas dele pelo exorcista após repetidas ordens em nome de Deus, de Nossa Senhora e da Santíssima Trindade. O demônio, de fato, resiste tanto quanto possível às perguntas que os exorcistas lhes fazem, para o bem da alma possuída ou das almas em geral, pois a verdade, especialmente se confirma a palavra de Deus, é sempre contraproducente para ele, e muitas vezes ele responde em monossílabos, quando as verdades são quentes para ele. O Senhor do Universo, a quem os demônios estão submetidos, às vezes também usa o príncipe da mentira para iluminar a humanidade. Não devemos esquecer que o Evangelho nos ensina que os demônios reconheceram publicamente a realidade divina de Jesus, tanto que o Senhor teve que silenciá-los, para que não a revelassem antes do tempo. Uma menina, após cerca de 10 anos de fenômenos estranhos que afetaram a ela e a sua mãe, recorreu, graças a algumas orações, a um conhecido que a levou a um exorcista. A seguir está a história da história. Os nomes dos personagens foram alterados, por razões óbvias de proteção de privacidade. Atília, a menina possuída, confidenciou ao exorcista que desde que seu pai abandonou ela e sua mãe para ir embora com essa melhor amiga, a vida delas mudou repentinamente. Ambas começaram a ir e vir dos hospitais, por doenças que os próprios médicos não conseguiam compreender. Estas hospitalizações foram muitas vezes acompanhadas de fenômenos tão estranhos que até uma colega de quarto de Atília começou a rezar insistentemente a Ave Maria, perturbada pelos episódios que afetaram Atília. Elevadores que avariaram quando tiveram que transportá-la para a sala de operações. Operações que causaram novas intervenções operacionais, quebra de máquinas e etc. As pobres mulheres também recebiam cartas cheias de ódio e maldições do familiar que as havia abandonado, o que somava a dor moral à dor física. Depois de algumas experiências negativas com trabalhadores do ocultismo, em um caso até recomendados por um padre, elas finalmente chegaram a um grupo de oração que confiou Atília a um exorcista. Sábado, 12 de fevereiro de 2000. Primeiro exorcismo. Junto com o exorcista também estavam algumas pessoas de confiança, com fé comprovada e oração para ajudá-lo na tarefa de afugentar os demônios. O exorcismo começou com a oração do Santo Rosário Comunitário pela proteção dos presentes, de seus familiares e pela libertação de Atília e de sua mãe, ausente por ser idosa e doente. Na terceira dezena, Atília começou a sentir uma sensação de sufocamento e não se lembrava das orações do Rosário. No final da oração, os presentes invocaram o Espírito Santo com cantos e cantaram em línguas. Atília começou a assumir uma aparência diferente. No final, confidenciou aos presentes que orar em línguas a fazia sentir-se mal. Durante a oração de Leão XIII, recitada pelo exorcista, Arturo borrifou o rosto de Atília com água de Lourdes, enquanto os demais participantes recitavam o Santo Rosário em voz baixa continuamente. O exorcista começou a intercalar a recitação do exorcismo de Leão XIII e dos salmos com perguntas, colocando as mãos sobre Atília e ungindo-a, com sinais da cruz na testa e com óleo bento. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que diga quantos são. Atília começou a engolir e mover os lábios como um camelo, enquanto dentro de sua boca, perto das gengivas, podia ser vista uma inexplicável substância preta, que parecia tinta. Mas ele não respondeu. Quantos de vocês estão aí?
ordeno-te em nome da Santíssima Trindade. Indiquem com a mão quantos de vocês são. Atília, após cerca de 15 minutos de leituras de salmos, intercalados com ordens dadas em nome de Deus, indicou laboriosamente com os dedos que havia 3 presenças dentro dela. Vocês são almas amaldiçoadas ou anjos caídos? Eu não estou te contando, respondeu Atília, adotando uma atitude sardônica e cruzando os braços em sinal de desafio. No final, depois de repetidos convites em nome de Deus, de Maria Santíssima e da Santíssima Trindade, a alma condenada disse que tinha sido, quando vivo, um pirata. Ele alegou ter sido morto e ter soltado um grito de terror quando foi parar no inferno. Quantas pessoas vão para o inferno? Responda em nome do Espírito Santo da Verdade. Muitos, respondeu o pirata. Qual é o principal pecado que leva as pessoas para o inferno hoje em dia? O exorcista insistiu. Luxúria e ateísmo, respondeu a maldita alma, agora claramente manifestada. A alma maldita bufava continuamente e demonstrava evidente sofrimento quando Arturo, a convite do exorcista, borrifou o rosto de Atília com água de Lourdes, tentando tirá-la. Quem queria que Atília viesse até nós? Perguntou-lhe o exorcista, no grupo de oração. Jesus, respondeu o diabo, após repetidos convites e respingos de água de Lourdes no rosto. Atília e sua mãe estão orando? Continuou o exorcista. Sim, disse o pirata. O que elas precisam fazer para você ir embora? Elas precisam rezar o terço. É verdade que nada podeis fazer por aqueles que rezam todo o rosário com devoção e diariamente? O exorcista continuou destemido. É verdade, confirmou a alma condenada. Por que Nossa Senhora chorou em Civitavecchia nas mãos de um bispo? Porque não existe mais religião no mundo. O que precisa ser feito para sair desta situação? Perguntou o exorcista. Vocês precisam rezar, principalmente na família. Assistir menos televisão e rezar mais, principalmente o rosário. Respondeu o diabo. É verdade que muitos programas de televisão são seus? Responda em nome de Jesus Cristo. É verdade. O diabo respondeu com um sorriso sardônico. Atília, ainda bufando, esticou as pernas e deu algumas batidas rítmias com o pé. Por que existe uma imigração muçulmana massiva na Europa? Porque certos políticos favorecem a destruição dos valores católicos. Respondeu o diabo. Há algum padre que pertença a você? Quem milita na seita da besta? Responda em nome de Deus. Sim, muitos. A maldita alma respondeu presunçosamente, assumindo um traço facial inexplicável, impossível de reproduzir naturalmente. Evidentemente, era o rosto da alma condenada, que agora se manifestava cada vez mais claramente. Como é o inferno? É como Nossa Senhora mostrou em Fátima? Continuou o exorcista. Pior. Então, aqueles que propagam a ideia de um inferno suave pertencem a você. Não está em harmonia com o que está escrito na Bíblia e mostrado por Nossa Senhora? Responda em nome da Mãe da Verdade. Sim,